Olá, meu ser de luz, espero que esteja tudo bem com você. Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se não for a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo novamente. Peço permissão a você para que eu me conecte à sua energia para te entregar a melhor mensagem possível. Mentalize aí a situação pelo qual você está passando. Mentalize os seus anjos da guarda, os mentores espirituais, guias de luz, e que eu possa lhe auxiliar com relação a essa leitura de hoje. Vamos lá? Baralho, qual a energia disponível? Por gentileza, uma carta. Energia disponível, por gentileza, uma carta. Viraram duas. Potencial. Pense grande para o seu futuro e encare os seus medos. Aqui a gente já está falando de alguém que tem potencial, mas que não está se permitindo utilizar desses potenciais. Então já veio a carta aqui pedindo para você encarar os seus medos, não ter receio com relação a isso. Encare os seus medos. Liberte-se. Liberte o poder do medo. É isso mesmo. Potencial, pense grande para o seu futuro. Então aqui eu já vejo alguém que tem grande potencial para poder realizar alguma coisa, mas está com medo e por estar com medo está bloqueando esse potencial, não está reconhecendo a potência que essa pessoa tem. Vamos clarificar aqui com o tarô. Clarifica para mim, por gentileza, baralho. Do que a gente está falando? Estamos... Você está precisando deixar alguma coisa para trás, abandonar uma situação, talvez abandonar um trabalho, algumas relações. Aqui o 8 de copas, ele mostra alguém que conseguiu construir o que pretendia construir, mas que agora isso já não atende mais ao propósito dele. Então, o que eu vejo aqui é que você não precisa ter medo de deixar essa coisa para trás. Não se prenda àquele pensamento de, nossa, mas eu gastei tanto tempo construindo isso, nossa, mas eu fiquei tanto tempo estudando isso, e agora eu vou simplesmente mudar o roteiro? Sim, e por que não? Aqui eu quero trazer uma mensagem que eu fiz para uma consulente do dia de ontem sobre isso também. Caiu essa carta sobre a gente não se aprender demais as coisas do passado. Você não está deixando nada para trás no sentido de perder. Você não perdeu nada, você construiu. O nosso propósito, a gente não tem somente um propósito em vida, tá? Nosso propósito, ele surge, a gente cumpre, surge outro propósito, a gente cumpre e assim vai. A gente tem vários propósitos durante a vida. Então pode ser que no seu momento atual você já cumpriu o que você tinha que cumprir com relação a esse propósito. E agora é hora de mudar, é hora de deixar para trás. Então, a gente pode estar falando aqui sobre transição de carreiras. Muitas pessoas hoje estão insatisfeitas com relação à carreira que elas estão, mas não têm coragem de largar mão, não têm coragem de abandonar isso justamente pelo tanto que essa pessoa construiu até hoje. Então ela prefere ficar infeliz realizando isso que ela realiza hoje do que simplesmente traçar um novo plano e mudar as coisas com medo do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas vão pensar, ou com aquele medo de nossa, mas eu já fiz tanto e agora eu vou deixar isso para trás? O que mais? Então, como eu falei aqui do propósito, nosso propósito ele vem, você realiza e vai vir outro propósito. Nosso propósito ele não é para sempre todo a mesma coisa. Rainha de Espadas no seu desafio. A Rainha de Espadas vem dizendo que você tome uma atitude. O seu desafio é justamente tomar atitude perante a isso, né? É justamente tomar uma posição de liderança de uma pessoa que não se deixa ser submissa, de uma pessoa que sabe o que quer, que tem... É uma pessoa que ela tem certeza daquilo que ela quer, mas ela não
tem coragem de tomar essa decisão. Conselho, olha só. O conselho vem a carta do mago para você poder utilizar o seu potencial que você tem aqui. Você está com poder de criatividade, você está com poder de manifestação, você tem as ferramentas necessárias. O mago não, perdão, aqui a gente caiu na carta do louco, né? A carta do número 0, que é a carta do início. É um momento de iniciar, é um momento de agir, é um momento de tirar as coisas do papel. Mas você tem que tirar esse medo seu de sensação de estar perdendo algo. Você não está perdendo algo. Se a gente estiver falando aqui, por exemplo, de uma faculdade que você fez, e aqui eu posso falar com propriedade, porque eu também já passei por esse processo de ter feito 5 anos de um curso, ter atuado somente 1 ano na minha área e ter medo de mudar para outra área, porque eu fiquei pensando, nossa, mas foram 5 anos de faculdade, eu vou abandonar isso? E tá, a gente tem que aceitar, se a nossa alma, se o nosso coração, se a nossa intuição pede para que a gente faça uma outra coisa, por que que você vai se permitir deixar de ser quem você é só por conta disso? Só porque o que os outros vão pensar? A carta de encarar os seus medos, encare os seus medos, acabe com o poder do seu medo, pense grande, pense no seu futuro, não tenha medo de deixar essa decisão para trás, não tenha medo de deixar isso que você construiu para trás. E aqui eu quero trazer também a mensagem que eu passei para minha consulente no dia de ontem, é que quando você deixa algo que você já construiu, você não está perdendo esse algo que você construiu, ele está construído, só que no seu passado. E se em algum momento no seu futuro você quiser retomar este algo, você pode retomar. Você pode retomar com uma nova consciência, você vai retomar com um novo grau de evolução, com novos aprendizados, com uma nova experiência com relação a isso, entendeu? Com um novo olhar. Então você não está perdendo. De algum modo, isso serviu para você para poder atender o seu propósito naquele momento. E pode vir a servir novamente num propósito futuro. Nada é por acaso. Nada vai ser desperdiçado. Nada foi desperdiçado. Então, se você investiu num curso, investiu numa carreira, realizou essa profissão por determinado tempo, mas agora você não se sente satisfeito mais, e aí aqui eu posso estar dizendo que você não se sente satisfeito mais porque você já se satisfez o suficiente com relação a essa profissão, e agora você não vê necessidade mais em cumprir isso porque o seu propósito ele já foi realizado, você não tem que ter medo de mudar. Você prefere ficar a vida inteira executando algo que hoje não tem mais uma motivação genuína da sua parte? Ou você prefere seguir o que seu coração pede e não ligar para a opinião dos outros, né? Se você prefere respeitar a opinião dos outros e fazer o que os outros estão pedindo, você vai ter que se colocar numa posição de submissão e não atender às necessidades da sua própria alma. E aí você vai levar uma vida infeliz, e aí você pode ter uma carreira bem estruturada, você pode ter uma boa casa, você pode ter boas condições financeiras, mas emocionalmente você não vai estar feliz, porque você não está cumprindo o seu novo propósito que você tem que cumprir. Então não tenha medo de deixar essa situação para trás, não tenha medo de abandonar relacionamento, abandonar carreira, abandonar um estudo que você fez, e dê início a essa coisa nova que você quer, que está te pedindo aí, né? O conselho do baralho, na carta do louco, ele fala para você se jogar. E aqui eu não quero dizer que você tenha que se jogar sem nenhum... se jogar no sentido de ser uma pessoa sem precauções. A gente tem que ter, né, algumas metas definidas, você tem que traçar um novo plano, mas é necessário colocá-lo em prática. Não é para você simplesmente meter o louco, né, como a própria carta do louco fala aqui, meter o louco e ver como as coisas vão acontecer. Não, as coisas exigem planejamento, e a carta da Rainha de Espadas veio justamente no seu desafio, que é uma pessoa que precisa tomar atitudes
E para isso você precisa se planejar, você precisa estabelecer metas, você precisa colocar um plano em prática. Mas se você não se permitir assumir essa postura de rei ou rainha, assumir essa postura de liderança da sua própria vida, você não consegue deixar essa situação para trás. Fundo de deck, a energia oculta, né, do baralho, que a gente está dizendo aqui, sobre 9 de copas, perdão, e as de copas. O que isso significa? Que tem uma oportunidade, sim, e ela vai se desenvolver muito bem, mas você precisa abandonar aí os seus medos, as suas crenças e seguir em frente e acreditar no seu grande potencial. Então, tome essa atitude. Tome consciência que você não está perdendo nada. Como eu disse, tudo que você construiu até hoje não foi por acaso, te serviu para alguma coisa, inclusive para você entender o que você não quer fazer da nossa vida. Primeiro, com relação à maturidade da nossa vida, a gente começa a entender as coisas que a gente não quer fazer para poder entender o que a gente quer fazer. Entende? Então, você ter feito esse curso ou ter realizado essa profissão e hoje você não vê ela como um propósito mais que não te motiva mais, pode ter sido justamente para te levar ao caminho que você quer seguir. Compreende? Então, primeiro você primeiro tomou consciência das coisas que hoje não te fazem tanto bem, que hoje não te servem mais, para você poder descobrir o que você quer fazer da sua vida. Acredite aí no seu potencial, pense grande e encare os seus medos. Não tenha receio de ir atrás do que você quer, não. Tá bem? É isso. Um beijo para vocês. Espero ter ajudado e até o próximo.